Graça e paz a todos os meus amados alunos da nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Estamos dando início à nossa aula do curso Em Cristo, uma carta da prisão, um estudo da carta aos Efésios. Estamos entrando hoje na lição de número 9, pela graça sois salvos. O texto para sua leitura é Efésios capítulo 2, do versículo 5 a 10. É esse texto que nós vamos trabalhar com ele hoje. Nesta aula, pela graça sois salvos. O título dessa lição é um resumo do Evangelho, porque as duas palavras, graça e salvação juntas, expressam a verdadeira mensagem do Evangelho. Então aqui nós temos um resumo do Evangelho, graça, salvação. A causa é a graça de Deus e o efeito é a salvação. Graça, causa. Efeito, salvação. A graça provoca a salvação em nós. A palavra salvação, ela indica a necessidade espiritual do homem que está em perigo espiritual e em apuros, porque de si mesmo ele não tem saída. E por isso o socorro tem que vir de Deus. O homem não tem como se salvar. Ele não se salva. Ele precisa receber a salvação de Deus. A graça de Deus é o amor, mas com ênfase no amor aos que nada merecem. Deus Pai ama seu Filho, mas isso não é graça, porque ele merece o amor do Pai, mas o amor... quando eu falo do Filho, eu estou me referindo a Cristo. Ele merece o amor do Pai. Mas o amor de Deus para com o pecador é graça. Porque o pecador não merece o amor de Deus. Na Epístola de Paulo aos Romanos, o apóstolo Paulo descreve o amor de Deus aos que nada merecemos. Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Então aqui Paulo faz duas referências, aos fracos e aos ímpios. Ele diz que os ímpios são fracos, né? É disso que ele está falando. E quem eram esses ímpios e fracos? Nós que adotamos uma vida de pecado em completa resistência ao amor de Deus. Então, pela graça de Deus, Cristo morreu pelos fracos, pelos que não têm força e que ficam vencidos pelo poder do pecado na vida. Cristo morreu também pelos ímpios. O ímpio não tem reverência. Ele age ao contrário das exigências e do caráter de Deus. O ímpio é uma pessoa que vive sempre contrário ao caráter de Deus, vive uma vida contrária à vontade de Deus. Ainda assim, Cristo morreu pelo ímpio. Isso significa que Deus ama os pecadores. E ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, verso 8. E ainda mais, nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho. Romanos capítulo 5, versículo 10. Ele ama até os seus inimigos, os que se revoltaram contra ele. Esta é a verdadeira graça de Deus, mostrando o seu amor para com os que nada merecem. Graça é isso, é Deus demonstrando amor por aqueles que não merecem nada, nada. Nós somos ímpios, nós somos rebeldes, pecadores, entristecemos a Deus, no entanto, Deus nos ama. A graça é amor e tudo que se diz respeito do amor pode também dizer-se a respeito da graça. É compassiva, clemente, benigna, bondosa e misericordiosa. Uma das coisas importantes que a graça de Deus efetuou foi a salvação eterna. Quando Deus salva uma pessoa, ele a salva da culpa e da pena do pecado para todo o sempre. O Senhor Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. O Novo Testamento ensina que nem todos que professam ser cristãos
nem todos aqueles que professam ser cristãos são salvos. Há muitas pessoas que estão professando ser cristãos, mas não são salvos. Roberto, você está julgando as pessoas? Não. Quem julga é a palavra, não sou eu. Mateus capítulo 7, 21 a 23, é um texto muito dramático, né? Onde Jesus diz que haverá pessoas que chegarão lá no último dia para dizer para ele: Senhor, mas nós curamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome fizemos muitos milagres, fizemos muitas coisas em teu nome. E Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Então, é possível uma pessoa se confessar cristão, até mesmo atuar com manifestações do poder de Deus e não ser convertido, irmão. É dramático? Sim. É terrível? Sim. Mas é o que a Bíblia está dizendo. Jesus está falando de pessoas que fizeram coisas grandiosas no nome dele. No entanto, eram praticantes da iniquidade. Então nós temos que tratar com a iniquidade em nossas vidas. O que é iniquidade? É essa inclinação constante, sistemática, com relação à prática do pecado. Existe o cristão verdadeiro, que está de posse da vida eterna, e existe o cristão professo, que é o crente apenas de nome, é o que é chamado de cristão nominal, né? É só de nome, mas não vive uma vida coerente com aquilo que ele professa. Pode ser que este seja até membro de uma igreja e que até pregue, mas nunca se converteu a Deus. Quem abandona o evangelho ou vive em pecado é somente professo e não é salvo. O apóstolo João escreveu: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. Então, se você é nascido de Deus, você não pode viver na prática do pecado. No versículo 6 é usada a expressão em Cristo. Quem é o salvo? Na Epístola aos Efésios, ele é descrito pela frase em Cristo. Alguém, sentindo a sua culpa e arrependido, se abriga em Cristo, ao confiar na sua morte pelos seus pecados. Então essa pessoa vai receber o perdão. Ela é nascida de novo pelo Espírito Santo. Em Cristo. Que posição de bênção, meus irmãos. Em Cristo. Tudo que Cristo é e tem feito é lançado na conta dele, né? Ou melhor, na conta daquele que vem a confiar nele, certo? Então, Cristo repartindo conosco tudo aquilo que ele é e tem feito. No versículo 6 ainda, Paulo usa a expressão juntamente com Cristo. É mais uma frase de bênção incalculável. E juntamente com ele, ou seja, com Cristo, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Como eu gosto dessa expressão, meus irmãos. Eu fico assim, extasiado com essa declaração de Paulo. Jesus não somente nos salvou, nos libertou de uma vida de pecados, nos libertou de uma vida podre, miserável. Isso já é muita coisa. Isso já é algo extraordinário. Mas, para além disso, Paulo ainda diz que ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Na verdade, Paulo diz que Deus, o Pai, fez isso. É como se Paulo estivesse dizendo que Deus nos pegou no colo e nos colocou assentados em Cristo. Uma atitude totalmente proveniente de Deus, por amor a nós. Nos versículos 5 a 7, apresentam-se 3 quadros da graça de Deus tremendos. No passado, conforme o versículo 5, a graça de Deus salvou e levantou os crentes em Éfeso, do lugar perigoso de condenação e perdição, onde eles se encontravam, para a posição de bênção em Cristo. Então, no passado, a graça de Deus salvou e tirou os crentes dessa situação deplorável em que estavam vivendo. No presente, de acordo com o versículo 6, a graça de Deus exalta os salvos. A frase-chave do versículo 6 é: juntamente com Cristo. Ao ser salvo, o crente é unido a Cristo. E desta maneira goza
a posição de glória juntamente com Cristo ressurgido e exaltado. A exaltação de Cristo não é apenas para garantir a ressurreição e a exaltação dos salvos, mas é também, e aos olhos de Deus isso já aconteceu, é a posição dos salvos no tempo presente. E juntamente com ele, ou seja, com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 6. E em terceiro lugar, no futuro, de acordo com o versículo 7, a graça de Deus não tem fim, porque será demonstrada em bondade para a igreja nos séculos vindouros. Então a graça é eterna. A demonstração da graça de Deus sobre nós vai permanecer por toda a eternidade. E Paulo ele enfatiza algo também muito especial nessa passagem, que é declarando que a salvação é mediante a fé. Agora nós vamos ver como que essa salvação provocada pela graça nos alcança. É pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. A salvação originou-se no coração de Deus e não teve nenhuma iniciativa da parte do homem. Ou seja, o homem não fez e não faz nada para ser salvo, porque simplesmente ele não tem condição de fazer. A única coisa que o homem pode fazer para a sua salvação é recebê-la pela fé. Não tem outro caminho. É por aí mesmo. A salvação é efetuada pela morte do Senhor Jesus, é oferecida gratuitamente a todos. Mas, relativamente, poucos são salvos, porque não recebem pela fé a salvação oferecida. O homem nada pode contribuir para a sua salvação, pois é obra completada e perfeitamente feita por Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A palavra isto não se refere à fé nem à graça, mas sim à salvação. Isto é a salvação. Isso não vem de vós. O que não vem de vós? A salvação. A salvação não provém de um esforço humano. Ela é recebida, como recebemos, um presente, sem pagar nada. Ela é recebida como um presente, A gente não paga nada pela salvação. É dom de Deus. Dom é uma palavra que no grego significa presente. É um insulto a Deus querer pagar o que lhe custou a morte de seu filho amado. Infelizmente, tem muitas pessoas que tentam pagar a salvação com atos de boas obras, de caridade, tentando com a sua força viver de acordo com uma lei que garanta a ele que ele seja salvo. Então, a salvação não vai custar a guarda do sábado, a salvação não custa pagamento de dízimo, a salvação não custa horas de oração, de jejum, nada disso. A salvação é pela graça. Deus é rico, ele não vende nada, enquanto que o homem é pobre e não pode comprar. Devemos sempre lembrar que a fé é simplesmente receber a salvação oferecida por Deus. A salvação não é pelas obras, entenda isso. A salvação não é pelas obras. O pensamento que o homem tem de fazer alguma coisa para a salvação da sua alma é um dos maiores empecilhos à aceitação do Evangelho. Muitas pessoas ainda estão lutando com a incerteza acerca da sua salvação, simplesmente porque ainda pensa que as suas obras contribuem para que a obra de Cristo possa funcionar na sua vida. E como as obras não salvam, e cada vez que a pessoa peca, cada vez que a pessoa erra com Deus, ela perde essa certeza da salvação no seu coração. A Bíblia diz não de obras para que ninguém se glorie, no versículo 9. Paulo é enfático em dizer isso. Não de obras para que ninguém se glorie. As religiões do mundo são inventadas pelo homem e têm por base a salvação pelas obras. Basicamente, toda a religião humana ela é calcada nesse princípio da salvação pelas obras. Portanto, o Evangelho é diferente porque é de Deus. Ele não aceita as obras do pecador rebelde e não deixa ninguém se gloriar na sua presença. Ninguém vai chegar aos céus e dizer, eu cheguei aqui pela minha vida, pelas minhas obras, por aquilo que eu fiz, porque eu fui bonzinho, porque eu nunca roubei, porque eu nunca
bebi, porque eu nunca me aproveitei de ninguém, então eu posso entrar aqui. E Jesus vai dizer não, porque a salvação sua não está baseada em nada disso. Você simplesmente nunca fez tudo ou tentou fazer, nem sempre conseguiu e rejeitou aquilo que realmente você deveria crer, que é o que eu fiz. O que eu fiz. Então, o Evangelho é diferente, porque é de Deus. Ele não aceita as obras do pecador e não aceita ninguém se gloriar na sua presença. Então, ninguém vai chegar aos céus e vai dizer para Jesus, eu cheguei aqui pelas minhas obras. Agora, para finalizar por hoje, será que as boas obras não têm valor? Já me perguntaram isso inúmeras vezes, mas então, por que fazer boas obras, não é? Boas obras têm valor, sim, e muito valor, mas não para a salvação. Aí que está a raiz do problema, irmãos. As boas obras são boas e necessárias, mas elas não servem absolutamente para garantir a nossa salvação. Não adianta um condenado fazer algumas boas obras, porque ele já é condenado pelos seus atos do passado. A nova criatura em Cristo tem a capacidade de fazer boas obras agradáveis a Deus. O pecador que recebe o dom de Deus, recebe o Espírito Santo, uma nova vida, uma nova natureza que podem produzir obras aceitáveis a Deus. Esse é o objetivo de Deus, pela sua graça, fazer do crente em Cristo uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Então as boas obras, segundo Paulo, elas já estão preparadas. A gente não precisa ficar pensando no que fazer para Deus, não. É só andar nas obras que ele já preparou para que nós a realizemos. Mesmo assim, as obras não podem contribuir para a nossa salvação, porque é somente depois de salva que a pessoa pode fazer boas obras e viver uma vida agradável a Deus. Aí alguém perguntaria, mas então um espírita que faz caridade não é uma boa obra? Não, é uma obra. É uma obra que traz benefício a algumas pessoas, mas não é uma boa obra. Boa obra é tudo aquilo que realizamos mediante a unção e o poder do Espírito Santo. E isso só acontece com aquele que nasceu de novo. Então, as nossas esmolas, as nossas ações de caridade, os nossos aconselhamentos, a nossa evangelização, tudo que nós fizermos depois de sermos nascidos de novo, Deus considera boas obras e não somente presta auxílio, mas libera a manifestação do poder do Espírito Santo quando a fazemos. E isso que as torna boas obras. Mas hoje nós vimos então esse ensino maravilhoso da carta aos Efésios. Pela graça sois salvos. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje, certo? Continuaremos o capítulo 2 na nossa lição de número 10. Vamos continuar estudando o capítulo 2, do versículo 11 a 18. Mas por hoje ficamos por aqui. Quero orar com você e te abençoar em nome de Jesus. Pai, pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, quero abençoar todos os nossos alunos que estão ligados nessa aula. Que o Senhor os abençoe, os guarde e os proteja de todo mal. Obrigado, Senhor, pela participação de todos. Que o Senhor possa realmente, Pai, colocar no coração de cada um a certeza da salvação. Se alguém que está assistindo essa aula não tem essa certeza, que ele possa agora, com o entendimento que ele recebeu da tua palavra, fazer uma breve oração, dizendo ao Senhor: Pai, eu reconheço que sou pecador, reconheço que não é pelas obras que eu sou salvo, mas eu entrego a minha vida a Ti, confessando os meus pecados, arrependido por tê-los cometido, eu convido Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida e recebo pela fé o novo nascimento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe e que você possa desfrutar dessa salvação maravilhosa que você recebeu
pela graça de Deus. Até o nosso próximo encontro com o nosso curso em Cristo, uma carta da prisão, o estudo da carta aos Efésios. Que Deus o abençoe.